ainda de pé mais um pouco. Você pode abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo. Êxodo capítulo 3. Aleluia. Oh glória. Oh glória a Deus. Aleluia. Capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 6. Amém. Vamos ler, queridos. Versículo 1. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá, e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Amém? Você pode sentar, queridos. Amém? Irmãos, o título dessa mensagem é: o que tem chamado a atenção em você? O que é que na tua vida tem chamado a atenção? Aqui a gente leu, né, que o que chamou a atenção de Moisés foi uma sarça que queimava. Mas antes de entrar nesse texto propriamente dito, né, desse versículo que nós lemos, eu queria falar algumas coisas que antecederam esse episódio. Nos livros de Gênesis, né, o livro antes de Êxodo, a gente vê José, que José, a gente sabe da história, né, que José foi preso, né, entregue pelos seus próprios irmãos, no versículo 15 do capítulo 50. Os irmãos, já no final já do livro de Gênesis, os irmãos pensavam que José ia se vingar deles, porque pelo mal que eles fizeram para José. No versículo 17, o pai de José, que já tinha sido falecido, já tinha morrido, ele faz um pedido, né, para os filhos falarem para José. Qual era o pedido do pai, né, de Jacó, o pai de José? Era que José perdoasse os seus irmãos. No versículo 19, José fala para os seus irmãos: olha, não temas, acaso estou eu no lugar de Deus? Ou seja, eu sou o julgador, eu vou julgar vocês. Então ele diz que não. E no versículo 20, você pode virar a folha, se você está aberto aí, versículo 20 do capítulo 50 de Gênesis. Diz o seguinte: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Então a gente vê, na verdade, aí, e o que José já tinha entendido do propósito, de tudo que ele tinha passado na vida dele, de todas aquelas humilhações, da prisão e tudo mais. Ele entendeu que era um propósito de Deus para salvar a vida dos seus irmãos e de muitas pessoas. E, no entanto, quando ele entende isso, ele decide perdoar. Então, ele perdoou. E, entrando no livro de Êxodo, surge um novo rei. Um novo rei no Egito. E fala lá no capítulo 1, do versículo 8, fala que esse rei não conhecera José. Ou seja, a gente não leu ainda há pouco nos versículos que Deus ele se mostra para Moisés, diz assim mesmo: eu sou o Deus do teu pai, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Então, Deus era conhecido através da vida daqueles homens. É por isso que Deus fala: sou o Deus
de Abraão, Isaque e Jacó. Então aqui, esse rei, esse novo rei, ele não conhecera José, mas na verdade, quando fala aqui, ele não conhecera José, então, na verdade, ele não conhecia o quê? O Deus que José servia. Então esse rei não conhecera José porque ele não conhecia o Deus que José servia. E aí a história conta que o povo, o hebreu, começou a multiplicar-se, a crescer, e muito, de tal maneira que esse rei começou a ter medo. Por quê? Ele começou a pensar, se vai que esse povo, os hebreus, eles se bandam para o lado dos nossos inimigos, e aí guerreiam contra a gente e a gente está perdido. Então, o que aconteceu? Ele começou a planejar matar todos os filhos homens dos hebreus. E aí surge lá no Êxodo capítulo 2, que nasce Moisés. E aí a história conta que esconderam Moisés por 3 meses. Milagre, né? Milagre, porque quando tem criança numa casa, a gente escuta o quê? O choro dela. Mas tudo isso é o quê? É propósito de Deus. De uma missão que deveria ser realizada na vida de Moisés. Então Moisés ficou escondido ali durante 3 meses. E nesse capítulo 2 de Êxodo, o povo já se multiplicando, e aí aquele rei, o que é que ele fez? O faraó começou a prender e a escravizar o povo de Deus. E aí que aquele povo de Deus, lembrando do Deus de José, começaram a clamar a Deus, a suplicar, a gemer pelo sofrimento que estavam passando. E aí o clamor deles, o que aconteceu? Deus ouviu o clamor deles. Versículo 23, Êxodo 2. E Deus, no versículo 24, ele fala o seguinte: Deus lembrou da aliança que Deus fez com Abraão, com Isaque e com Jacó. Então, você nota aí que Deus, quando ele fala Abraão, Isaque e Jacó, ele está falando da aliança que ele fez com esses homens. Não só da aliança que ele fez, mas a aliança que esses homens fizeram com Deus. E sustentaram, e foram fiéis a essa aliança, a esse compromisso. Eu queria ler com os irmãos, 2 Crônica, pode colocar aqui para mim, 2 Crônica, capítulo 7, 14, que fala algo tremendo quando o povo de Deus clama, quando você clama, tá? 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então a gente nota aqui que nesse texto, Deus está falando que quando existe um clamor, quando existe um se humilhar, quando existe um buscar, e quando existe um arrependimento, se converter, Deus, ele ouve. E Deus, ele faz milagre na nossa vida. Irmãos, Deus, ele é onipresente, ele está em todo lugar. Deus, ele está em todo lugar. E quando você clama e você chora aos pés do Senhor, por uma situação que você esteja passando na sua vida, e muitas vezes, e muitas pessoas pensam que Deus não está vendo, não está ouvindo. E eu me lembro do texto que Felipe, quando ele chega para Natanael, diz assim mesmo: olha, Natanael, nós encontramos o Cristo, aquele que os profetas falaram, aquele que Moisés, através da sua lei, falou. Nós encontramos, ele é o filho de José. E aí Natanael fala assim mesmo: mas como isso pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E aí Felipe fala para Natanael: vem e vê. E quando ele encontra Jesus, Jesus fala para ele assim mesmo: eu te vi debaixo da figueira. Então, Deus, ele está vendo o teu clamor. E ele está entrando com socorro, com providência. Você não pode estar vendo, mas Deus está agindo. Deus está agindo, irmão.
A gente tem que realmente, nós temos que nos humilharmos diante de Deus, aquebrantar o nosso coração, reconhecer quem nós somos, reconhecer os nossos pecados e nos arrependermos. Assim Deus vai ouvir, porque a própria Bíblia diz que o que impede a nossa comunhão com o Pai, o que impede o nosso relacionamento com Deus, se chama pecado. E eu quero te dar uma boa notícia. Jesus venceu o pecado. Então você já venceu também com Cristo. E no capítulo 3 que nós lemos, Moisés ele viu uma sarça que queimava. E essa sarça que queimava, aliás, ela não queimava, na verdade essa sarça não queimava. E esse fogo não era nem da sarça, porque se a gente ler direito, apareceu um anjo no versículo 2, capítulo 3 de Êxodo, apareceu um anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Então a sarça não estava queimando. Apareceu um fogo no meio de uma sarça. Então, Deus ele se revelou através do fogo. Não foi da sarça. E essa sarça, ela ardia e chamou a atenção de Moisés. Agora, o que chamou a atenção de Moisés? Foi o fogo? Não, foi a sarça. Porque ali naquele deserto era comum aquelas sarças. O que é uma sarça? É um arbusto de vários galhos e de muitas vezes espinhosas. Então era comum no deserto aquelas sarças queimarem e depois apagar. Então o que chamou a atenção de Moisés, como nós lemos aqui, apareceu um anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia em fogo e a sarça não se consumia. Então isso chamou a atenção de Moisés, porque isso era algo incomum. E eu quero dizer para nós, discípulos de Jesus, nós temos que ser no meio desse mundo, que a Bíblia diz, jaz no maligno, que não tem outro caminho, o mundo não vai melhorar. Porque é da natureza humana, pecadora, aqueles que ainda estão nas trevas, ainda não foram resgatados, né, pelo Evangelho de poder de Deus. O caminho do mundo é só cair. Não tem jeito. E você está no mundo. Então, você tem que ser um discípulo e olhar para você e olhar para você como Moisés olhou para essa sarça. Algo incomum. Diga assim para você mesmo, eu tenho que ser incomum nesse mundo. Nós não temos que ser comum. Temos que ser incomum. Irmãos, a igreja do Senhor, os grupos familiares, aonde um discípulo de Jesus está, onde uma igreja está, né, reunindo-se num templo, ou seja, num local, ela tem que ter uma relevância. Ela tem que fazer a diferença. Por quê? É incomum. Tudo que nós fazemos e que temos que fazer tem que ser incomum. E assim, como uma sarça que queima por amor ao Senhor, pela palavra, por amor aos perdidos, esse fogo do Espírito Santo de Deus, que está dentro de nós, que clama, Abba, Pai, tem que estar queimando de tal maneira que chame a atenção. Daí o título da mensagem. O que é que tem chamado a atenção na sua vida? Será que nós temos passado por muitos lugares e nós não temos feito a diferença? Porque nós temos sido discípulos comuns e não incomuns? Então, imagine só, se de repente a igreja Shalom desaparecesse. Não é o Thanos, viu?
Quem sabe Vingadores sabe o que eu estou falando. Então, num estalar do dedo, a Igreja Shalom some. No estalar de dedos, os grupos familiares, os GFs, somem. No estalar de dedo, você some. Aí eu faço uma pergunta. Vão sentir falta? Será que vão sentir falta da gente? Se nós formos comuns, vai ser mais um. Mas se nós formos incomuns, vão sentir falta. Temos que fazer a diferença. E Moisés aqui nessa sarça, que chamou a atenção dele, porque ele viu uma perseverança naquela sarça, porque ela não se consumia. E Moisés, nessa experiência que ele teve, que Deus chamou Moisés, ele encontrou Deus numa sarça. E tudo mudou na vida dele. Irmãos, eu quero dizer para nós que nós temos que ser como essa sarça. De tal maneira que as pessoas sejam atraídas por esse fogo da presença de Deus. De tal maneira que essas pessoas sejam atraídas e elas sejam impactadas pela minha vida e pela tua vida, pelo teu caminhar, sabe? Pelo teu respirar, pelo teu pensar, pelo teu modo de agir, fazendo a diferença, como o próprio Jesus falou, vocês, não é que vocês têm que ser sal e luz, vocês são sal e luz do mundo. Vocês são sal e luz do mundo. Então nós temos que fazer a diferença. Nós temos que ser, na verdade, tochas humanas. Tochas humanas incendiando no fogo do Espírito Santo. Mas, diante de todas as diversidades e problemas que nós temos, esse fogo não se apaga. Como lá em 2 Coríntios fala, 2 Coríntios 5 fala que por mais que este homem exterior se desfaça, o homem interior, ele se renova todo dia. Todo dia, porque existe um Espírito Santo dentro de nós, existe um fogo, um poder do Senhor dentro de nós, para estar nos renovando todos os dias. E esse encontro com Deus, ele provoca mudança na nossa vida. Não foi diferente com Moisés, quando Moisés encontrou com a presença de Deus através daquele fogo em meio àquela sarça ardente. Deus fala para ele, olha, tira as sandálias dos teus pés, porque essa terra é santa. Irmãos, vocês lembram da passagem lá em Apocalipse? Quando João teve aquela visão, e aí ele vê Jesus, o Rei dos Reis, e aí ele se prostra diante aos pés, e os pés eram o quê? Como um metal reluzente. E quando ele olha, ele vê o quê? Ele vê o seu reflexo. Então, assim como Isaías, no capítulo 6, ele teve aquela visão e viu o trono de Deus e os querubins ali, serafins, cantavam e gritavam, santo, santo e santo. E aí, o que aconteceu? Ele também se viu. E aí ele fala, eis que sou um homem de lábios impuros e habitam no mundo, no meio de um povo de impuros lábios. E aí ele vê o quê? A mazela dele, o pecado dele. E aí aqueles querubins pegaram uma tenaz e com uma tenaz pegaram uma brasa e tocaram aonde? Na boca de Isaías. Então, toda vez que nós nos encontramos com o Senhor, nos encontramos diante de Deus, como pastor, a gente vai ver uma sarça ardendo, a gente vai ter uma visão, ver um trono, pode acontecer. Mas na maioria das vezes, e praticamente todas as vezes, quando você se depara a uma pregação, quando você está
reunido no grupo familiar, quando você está em oração na sua casa, quando você está exposto à palavra de Deus, é revelado o seu pecado. E aí você vai obedecer ou não, você vai tirar a sandália, ou você vai permanecer com as sandálias, você não vai reconhecer o seu pecado. Então, toda vez que a gente se encontra com o Senhor, através dessas várias maneiras de Deus tratar a nossa vida, mesmo porque nós estamos na videira do Senhor, como galhos, e esses galhos eles são podados, são limpos para que derem frutos, e assim, diante de Deus, nós somos tratados, sarados e curados. E Moisés aqui, Deus tinha um propósito na vida de Moisés. Assim como ele tem um propósito na vida de cada um de nós. Era uma missão que Moisés tinha que cumprir, porque o povo de Deus clamou e Deus ouviu. Assim como tem muitos que estão clamando, sabe, pedindo socorro em vários lugares, nos 4 cantos desse mundo. Aqui no bairro Castanheira, em Belém, no Pará, tem pessoas que estão clamando por socorro. E Deus está procurando Moisés. Moisés que diz, e como Moisés falou aqui no capítulo 3, eis-me aqui. Assim como Isaías falou, eis-me aqui. A sarça se consumir, irmãos. 2 Coríntios 2,15 fala que nós somos o bom perfume de Cristo. 2 Coríntios 3,3 diz que nós somos cartas de Cristo. 2 Coríntios 5, 18, 20 diz que nós temos um ministério, o ministério da reconciliação. Então Deus ele tem uma missão para nós. Missão para cada um de vocês. Eu aprendi uma frase, né, que eu guardei para mim, a pastora Luciana sabe, que é do seminário. Foi numa matéria chamada Missiologia, que fala o seguinte: se a igreja ela não é missionária, ela é um campo missionário. Se a igreja ela não é missionária, ela é um campo missionário. Então, existe uma missão para todos nós. E Deus ele tem despertado, irmãos, cada um de vocês. E hoje na reunião de líderes foi falado sobre isso. Nós temos os grupos familiares, bênção de Deus, glória ao Senhor Jesus, por esse direcionamento. E nós estamos caminhando em grupos familiares. Os grupos familiares se reúnem, aonde nós temos a palavra, onde nós temos a comunhão, o partir do pão, onde nós temos a oração. Mas só que tudo isso tem que provocar algo em nós, um sentimento, um pensamento, que é ganhar vidas. É ganhar vidas. Então essa é a missão nossa. É ganhar vidas, porque o ide de Jesus falou que ide por todo mundo, pregai o evangelho. Então nós temos que ir primeiro pregar o evangelho. E aí essas pessoas vão ser alcançadas por esse evangelho. E elas vão entregar a vida para Jesus, vão nascer de novo. E aí vem o discipulado. E aí depois vem a reunião com os familiares. Então essa é a missão nossa. Que Deus venha despertar no teu coração, na tua mente, no coração de cada GF da Shalom, para alcançar os perdidos, alcançar aquele que necessita. Porque Jesus ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes, para aqueles que necessitam. Então,
Moisés aqui teve esse chamamento, esse coração missionário para resgatar, né? Resgatar aquele povo que ali é uma tipificação do inimigo, aonde as pessoas estão presas nas trevas, escravas do pecado. Assim como eu e você outrora éramos. Mas graças a Deus hoje nós somos livres, libertos, livres no Senhor. E hoje nós caminhamos no Espírito. Mas não temos que ficar só para nós. Nós temos que levar, nós temos que ser incomuns. Ou seja, em nós tem que ter algo que chama a atenção. Não é a tua beleza, não é o teu dinheiro, não é o teu Instagram, né? Porque o Instagram, muitas vezes a pessoa coloca lá para chamar atenção. Não é isso. Nós, como discípulos de Jesus, nós temos que chamar a atenção por causa do perfume de Cristo, por causa da presença, por causa do fogo do Espírito Santo, por causa do amor de Cristo em nós, o amor ágape, nos nossos corações, que é derramado pelo Espírito Santo de Deus. E essa sarça, irmãos, que não se consumia, né? O fogo que estava ali não dependia da sarça. Não dependia da sarça. Por quê? O fogo era a presença do Senhor. E eu quero dizer para nós que eu e que você, e esse fogo que arde em mim e em você, não sou eu e nem é você. Isso é Deus. É Deus na nossa vida. Esse dom que Deus te deu para evangelizar, para dar aula. Tem um irmão aqui que ele tem um dom de serviço, sabe, extremamente extremo. Esse dom que Deus deu para ele não tem nada a ver com ele, é de Deus. É Deus que dá para a gente. A questão é o que eu faço com isso. O que eu faço com essa presença de Deus na nossa vida. O que eu estou fazendo, irmãos? A gente não imagina o quanto de autoridade e poder Deus deu para nós. Na minha caminhada com Jesus, quando eu saía para evangelizar nas ruas, nas praças, e eu tinha um desejo, porque eu via na vida das outras pessoas, queimando o poder do Espírito Santo de Deus, aquelas pessoas usadas por Deus. E aí chegou uma pergunta. E eu sei que muita gente ainda busca esse poder, essa unção. A pergunta é: para quê? Para que isso? Mas eu descobri que quando nós saímos da nossa zona de conforto, quando nós cumprimos o ID de Jesus, Deus, liberalmente e normalmente, Ele derrama essa unção, essa capacitação, esse dunamis do Senhor. Para quê? Para realizar a obra dele. Não é para aparecer nem se mostrar, porque o fogo é do Senhor. Nós somos essa sarça. Quem chama a atenção não é você, mas Cristo que vive em você. Nessa noite, Deus ele quer usar cada um de você. Deus quer usar, sabe? Deus ele quer usar a vida de cada um. Quem? O pastor Arão, o pastor Henrique, né? Os professores. E aí você que não está envolvido com nenhum ministério e você fica aí só no seu lugar pensando que Deus não vai te usar. Ele não vai te usar você continuando sentado aí.
que eu digo? Não é você sentado aí, literalmente. É você estagnado, sabe? É você parado no seu comodismo. E muitas vezes você é paralisado nos seus próprios interesses, nas suas próprias dificuldades. Mas se você romper com isso, Deus ele vai te usar. E Deus vai te usar de uma maneira grandiosa, que você não vai nem acreditar, você vai olhar depois, vai assim, mas como Deus me usou dessa maneira? Por quê? Porque você olhou para Deus e disse, eis-me aqui. Porque você se deixou ser tratado por Deus. Porque você decidiu não ser mais você. Sabe, é você decidir, Deus, a partir de hoje, eu não quero mais ser eu. Eu quero ser e andar em Cristo Jesus. A partir do momento que você fizer isso, a sua vida realmente vai mudar. Em nome de Jesus. Eu creio que Deus ele quer incendiar corações. Quer incendiar corações. Com a presença dEle, com a palavra dEle. De tal maneira que você não vai conseguir ficar quieto no seu lugar. Você vai querer sair voando, correndo, para fazer a vontade de Deus. Jesus ele falou lá em João 4:34, que a minha comida é fazer a vontade do Pai. A minha comida é fazer a vontade do Pai. Se você olhar lá em Romanos 12, 1, 2, você vai ver que o sacrifício vivo, né? E um culto racional é o sacrifício vivo do nosso corpo. E quando a gente vive isso, a gente vai experimentar, irmãos. Sabe experimentar? A gente tem que experimentar o Senhor. Tem uns Salmos 34 que fala assim, provar e vede o quanto o Senhor é bom. Então, a gente consegue provar a Deus. Então, quando você realmente vive esse culto racional, queimando essa chama e queimando a sua vida sem reservas, você vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Pai na sua vida. Até a gente deu um exemplo hoje na reunião da liderança. A irmã Érica, né? A irmã Érica é uma benção para fazer aqueles artesanatos, né? Aqueles tapetes, aquelas coisas maravilhosas que ela faz. Imagine ela fazendo aquilo, ela começa a fazer e diz, essa coisa é boa. Mas ela começa a fazer mais ainda, diz, não, isso aqui é agradável. Aí quando ela chega no final, isso aqui está perfeito. Então a perfeita vontade de Deus é como se fosse um processo. Você vai caminhando e você vai entrando a cada dia na presença do Senhor. E você vai se entregando, você vai experimentando a vontade boa do Senhor. Depois você vai experimentando a vontade agradável do Senhor. E depois você vai chegar na perfeita vontade do Pai. O nosso foco é isso. Experimentar a perfeita vontade do Pai. Então eu quero deixar no teu coração nessa noite. O que tem chamado a atenção na sua vida? O que tem chamado a atenção, você que vive ainda nessa terra? O que tem chamado a atenção em você? Amém? Fique com essa palavra nessa noite. Que o Senhor te abençoe, te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre a tua vida, sobre a tua família.
o poder, a misericórdia do Senhor. Se coloque de pé em nome do Senhor Jesus.